Eu jamais ouvi algo parecido em toda a minha vida. Era como se o som de um porco e um macaco tivessem se fundido de forma bizarra. Nossas florestas, além de serem lar de animais selvagens, escondem criaturas que mal conseguimos imaginar. De criptídeos assustadores a descobertas surpreendentes. Se eu contasse, ninguém ia acreditar, mas tá bom. O que encontramos é nada menos que uma aberração. Prepare-se para adentrar esse cenário selvagem e acompanhar algumas das revelações mais inquietantes da selva. Vamos juntos explorar o desconhecido. Imagine caminhar pela selva e, de repente, se deparar com uma estátua de pedra com o rosto congelado em puro terror. Foi exatamente isso que aconteceu com um morador local, que inicialmente achou ser apenas um adereço criativo de Halloween. Ele tirou algumas fotos para postar nas redes sociais, mas o que os anciãos da cidade revelaram foi de arrepiar. Segundo eles, os espíritos da floresta transformam invasores em pedra como um aviso eterno. Agora, o mais assustador, essa figura sombria apareceu do nada, da noite para o dia, deixando todos com uma pergunta incômoda: quem será o próximo? Enquanto exploramos a natureza em busca de criaturas lendárias como Sasquatch ou seguimos histórias de skinwalkers, talvez os verdadeiros mistérios estejam escondidos à vista em animais que pensamos conhecer bem. Já ouviu falar do antílope dos olhos brilhantes? À primeira vista, parecia apenas um antílope se alimentando, mas havia algo estranho. Os olhos brilhavam de forma inquietante, como se houvesse algo sombrio por trás. Será que era apenas um efeito de visão noturna ou algo muito mais sinistro? E o que dizer da descoberta mais macabra? Caminhantes tropeçaram em algo que parecia uma carcaça bizarra. Tinha mãos humanoides e um corpo inchado, mas o rosto... Eu filmo a mão dele 5 dedos, igual de gente. Era algo que ninguém poderia descrever. À luz das tochas, os detalhes eram quase irreais. Essa criatura parecia uma mistura entre uma lenda e um pesadelo, levantando a possibilidade de experimentos secretos ou mesmo algo sobrenatural. Filmado. Se eu contasse, ninguém ia acreditar. Agora imagine relaxar em casa, apenas para se deparar com um invasor inesperado, um híbrido grotesco de aranha. Louva a Deus e escorpião. Foi o que uma família enfrentou em uma noite aparentemente tranquila, enquanto a criatura rastejava pela sala de estar. Um verdadeiro pesadelo ambulante. E no litoral, uma descoberta ainda mais estranha. Entre as rochas, os moradores encontraram um ser com tentáculos que parecia desafiar a linha entre animal marinho e mamífero. Sem vida e em péssimo estado, essa criatura bizarra deixou todos perplexos, como se a biologia estivesse prestes a reescrever seus próprios limites. Até mesmo criaturas aparentemente fofas, como o Mipi, podem ter um lado obscuro. Imagine um ser com grandes olhos e pelagem macia, mas que carrega uma vibração perturbadora, como se tivesse saído direto de um experimento louco. Por fora, parece inofensivo, mas por dentro, quem sabe? Esses relatos nos lembram que o desconhecido está sempre à espreita, seja na floresta, no oceano ou até mesmo em nossas próprias casas. Você está preparado para o que pode estar lá fora? Mas e se o horror tivesse uma pitada de curiosidade irresistível? Imagine encontrar algo como o lendário chupacabra, e não em um deserto remoto, mas bem no quintal de alguém. Um vídeo viral recentemente capturou uma criatura magra, estranha e totalmente arrepiante. Seus movimentos e aparência eram assustadoramente próximos aos relatos do chupacabra, deixando todo mundo se perguntando: será que ele voltou? Estaria à procura de algo? Sem uma análise científica detalhada, o mistério permanece. Mas uma coisa é certa: esse avistamento deixou muita gente olhando por cima do ombro. Agora pense nisso, um esqueleto de dinossauro encontrado perto de Tron. Um clipe curto e intrigante surgiu online, mostrando ossos antigos, uma espinha longa e pernas finas e ósseas. O uploader jurava que era autêntico, talvez uma relíquia perdida da era dos dinossauros, mas sem especialistas para validar a descoberta ou qualquer relatório oficial. É difícil separar fato de ficção. Poderia ser um fóssil pré-histórico escondido à vista de todos, ou apenas uma obra de arte impressionante e bem posicionada.
E por último, mas não menos intrigante, a lula de pinheiro. Um mistério que parece saído diretamente de um conto bizarro da natureza. Será que os segredos do mundo natural ainda têm surpresas capazes de desafiar nossa compreensão? Esses encontros nos deixam com mais perguntas do que respostas, e é exatamente isso que os torna tão fascinantes. Nas profundezas misteriosas da selva amazônica, os moradores relataram encontros com uma criatura que parecia saída diretamente de um pesadelo. Descrita como uma sombra viva, sua pele negra e oleosa brilhava de forma perturbadora, tornando-a ainda mais assustadora. Mas o que realmente arrepiava era a maneira como ela se movia. Em vez de deslizar pelo chão, como a maioria dos animais da floresta, a criatura escalava árvores com braços longos e semelhantes a tentáculos, envolvendo-se nos galhos e desaparecendo na escuridão como se fosse parte dela. E não era só isso. Embora seu movimento fosse quase imperceptível, ela emitia um zumbido baixo, um som estranho que parecia paralisar qualquer um que o ouvisse. Apesar de ninguém ter sido atacado, o medo entre os moradores era palpável. Não muito longe dali, no coração da floresta no norte do Brasil, outro fenômeno deixou todos perplexos. Luzes brilhantes surgindo misteriosamente entre as árvores. Quando a gente passou lá, pareciam dançar nas sombras, mas ninguém conseguia explicar de onde vinham ou o que poderiam ser. Fogo, criaturas desconhecidas ou algo muito além da nossa compreensão. Esses mistérios continuam a assombrar aqueles que vivem às margens do desconhecido. Durante uma caminhada nas montanhas do condado de Henderson, Kentucky, em 2021, um homem se deparou com uma carcaça incomum. A princípio, ele achou que era apenas o cachorro de um vizinho, Zolo Quintley. No entanto, ao se aproximar, percebeu algo perturbador. Embora o corpo estivesse em decomposição, suas características eram estranhamente familiares, como se ele tivesse acabado de encontrar uma criatura saída das lendas. A pele lisa e escura, o corpo esguio e musculoso, a cabeça alongada com orelhas pontudas e olhos amendoado escuros. Tudo lembrava o temido chupa-cabra. O corpo estava curvado e uma nuvem de moscas zumbia ao redor, indicando que a criatura não havia morrido há muito tempo. Mas o mais inquietante não era o que ele via, e sim o que não podia explicar. Estaria algo ainda mais aterrorizante espreitando nas sombras da floresta amazônica e além? O segredo da floresta amazônica. Um grupo de campistas na floresta amazônica viveu um encontro assustador que jamais esquecerão. Às margens de um rio, eles avistaram uma criatura desconhecida, com pele cinza azulada e 4 patas semelhantes às de um cachorro. Mas essa criatura não parecia um animal comum. Sua cauda longa, cabeça redonda e dentes afiados deixavam claro que estavam diante de algo muito estranho. O corpo e a cabeça eram completamente carecas, e ela parecia gravemente ferida, como se tivesse escapado por pouco de algo ou alguém que a caçava. Com cuidado, um dos campistas tocou a criatura com uma vara e, para surpresa de todos, ela estava viva. Fraca e exausta, tentou se arrastar para longe, mas não tinha forças para ir muito além. Esse é apenas um exemplo de como as profundezas da Amazônia ainda escondem segredos que nem a ciência desvendou completamente. Estranho brasileiro. Cara de um bezerro. A biodiversidade brasileira pode guardar espécies nunca antes vistas, ou talvez algo muito mais inquietante. Em 2018, nas fazendas do interior do Brasil, um grupo de amigos, durante um passeio, se deparou com algo que parecia saído de um pesadelo. No chão, jazia uma criatura com características que não faziam sentido. O rosto lembrava o de um gato selvagem, mas o corpo era robusto, semelhante ao de um bezerro jovem. Sem conseguir acreditar no que viam, pegaram um animal para examiná-lo mais de perto. Seria uma nova espécie? Ou talvez o híbrido de animais que nunca deveriam ter cruzado? Encontro no Chile.
E não é só na Amazônia que criaturas estranhas aparecem. Nas florestas do Chile, moradores locais tropeçaram nos restos frescos de algo que parecia saído diretamente da pré-história. Seus membros longos e delgados, junto com garras afiadas, lembravam predadores extintos há milhões de anos. Será que estamos realmente sozinhos na natureza que conhecemos? Ou estamos apenas arranhando a superfície dos mistérios que ainda aguardam para serem revelados? O crânio dessa criatura, com traços faciais intimidantes e perturbadores, deixou todos sem palavras. Sua espinha flexível sugeria que ela era rápida e ágil, pronta para capturar sua presa a qualquer momento. A caixa torácica estreita mostrava sinais de desnutrição, mas suas garras ainda afiadas revelavam uma natureza predadora e perigosa. Seria um chupa-cabra ancestral, ou talvez uma criatura ainda mais antiga, como um sobrevivente da era dos dinossauros, criatura da praia do Panamá. O que você acha dessa estranha descoberta? Uma visita tranquila à praia no Panamá rapidamente se transformou em um enigma quando uma mulher encontrou uma criatura incomum nas areias. A criatura, aparentemente trazida pela maré, tinha uma pele lisa como a de um peixe, mas curiosamente sem escamas. A parte inferior do corpo lembrava algo humano, com unhas afiadas e assustadoras. No entanto, o detalhe mais estranho era sua cabeça bizarra, adornada por uma boca cheia de dentes afiados. O que poderia ser aquilo? Uma nova espécie? Um monstro marinho desconhecido? Ou apenas um peixe exótico que confundiu a todos? A praia revelou um mistério que ninguém conseguiu resolver até hoje. Lobisomem no Brasil. Achei um lobisomem morto. Agora imagine se deparar com algo ainda mais sinistro nas sombras da floresta. Foi exatamente isso que aconteceu com caçadores brasileiros em Tira, que tiveram o susto de suas vidas ao ficarem cara a cara com o que parecia ser um lobisomem. A criatura estava coberta de pelos castanhos e grossos, com braços longos e curvados para trás, terminando em garras afiadas. Suas pernas lembravam as de um animal selvagem, e as orelhas pontudas destacavam sua figura predadora. Para piorar, sua boca congelada em um rosnado feroz parecia avisar: eles haviam invadido seu território. O que você faria se encontrasse algo assim? Aterrorizados, os caçadores rapidamente avisaram as autoridades, que levaram o corpo para um destino misterioso e até hoje não revelado: esqueleto de outro mundo. Um dia comum de caça se transformou em um evento surreal quando, ao caminhar pela floresta, um caçador tropeçou em ossos estranhos repousando sobre folhas verdes escuras. Não pareciam pertencer a nenhum animal conhecido. O crânio exibia enormes cavidades oculares e uma formação bizarra na área do nariz, mas o que realmente chamou a atenção foi o restante da ossada, uma coluna curvada como uma corcunda, quase formando um semicírculo, e dedos incrivelmente longos. Parecia algo alienígena, mas ao mesmo tempo estranhamente semelhante à anatomia humana. A floresta havia revelado um enigma que promete intrigar cientistas por muitos e muitos anos. A cobra humanoide. O dia rotineiro de uma família deu uma guinada perturbadora ao encontrarem uma criatura totalmente fora do comum dentro de casa. A princípio parecia uma cobra. No entanto, ao se aproximarem, perceberam que o animal era tudo menos comum. Seu corpo alongado tinha um rosto humano, algo inimaginável para qualquer serpente, e o mais assustador, a criatura tinha cabelos loiros em sua cabeça, uma característica impensável para um réptil. Como se isso não bastasse, onde deveria haver uma cauda, surgiam mãos com garras afiadas, e seu rosto, coberto por uma fina camada de pelos, parecia inquietantemente consciente. Seus olhos arregalados e penetrantes transmitiam uma sensação de alerta, como se estivesse observando cada movimento ao seu redor. Aliens acinzentados. Nas misteriosas montanhas cinzentas, onde o silêncio guarda segredos antigos, um explorador destemido fez uma descoberta de arrepiar. Enquanto seguia por um caminho rochoso e solitário, ele congelou ao se deparar com uma figura incomum estendida no chão. Ali jazia o corpo de uma criatura alienígena, com uma testa desproporcionalmente grande, uma boca pequena e dedos longos e finos que mais pareciam desenhados por um pesadelo. De seus olhos fechados escorriam
líquido claro, como lágrimas cristalinas, dando-lhe uma expressão melancólica, quase humana. O mais perturbador, a criatura tinha apenas uma perna, e seu corpo, de forma bizarra e incompreensível, desafiava qualquer lógica biológica conhecida. Seria esse ser um viajante espacial que encontrou um fim trágico naquele ambiente selvagem? Ou talvez um híbrido enigmático de mundos além da nossa compreensão? O mistério das montanhas cinzentas continua, e essa descoberta só reforça que alguns segredos estão destinados a permanecer no desconhecido. Animal híbrido. Em uma pequena vila na Tailândia, um evento intrigante deixou todos os moradores em choque. Um búfalo deu à luz um bezerro que parecia saído de um pesadelo. A criatura era uma mistura estranha entre búfalo e crocodilo, com pele escamosa e escura como a de um réptil e um focinho comprido, lembrando um jacaré. Infelizmente, o bezerro não sobreviveu por muito tempo, mas, em vez de lamentar, os aldeões interpretaram seu nascimento como um sinal de boa sorte, conectando-o às antigas lendas da região. Para eles, essa criatura era um presságio auspicioso, evocando histórias de seres místicos de tempos esquecidos. Cadáver de dragão? Em 3 de março de 2016, uma patrulha de rotina pelas florestas da Espanha terminou com uma descoberta surpreendente. A enorme carcaça de uma criatura desconhecida repousava entre as árvores, em avançado estado de decomposição. O corpo exibia impressionantes asas de couro e 2 chifres que se estendiam de seu crânio, aumentando ainda mais sua aparência assustadora. O olhar congelado da criatura, com olhos abertos, transmitia uma inquietante sensação de poder, como se houvesse muito mais em sua história. Enquanto cientistas ainda investigam sua origem, há quem acredite que o suposto dragão caiu dos céus. Alguns especulam que ele possa ter atravessado um portal dimensional ou colidido com uma aeronave antes de despencar na floresta. Seria esse o retorno dos dragões ou algo ainda mais bizarro? Monstro do mar Chocói. E para completar, pesquisadores que estudavam monstros marinhos se viram em meio a um enigma ainda mais perturbador. Uma criatura humanoide apareceu em pleno laboratório, desafiando todas as leis da natureza. As fronteiras entre lenda e realidade parecem mais tênues do que nunca. Será que essa aparição é um sinal de que lendas antigas estão mais próximas da realidade do que imaginamos? Essas descobertas são só a ponta do iceberg. Quem sabe o que mais está escondido nas profundezas das selvas, longe dos olhos humanos? E se o próximo mistério estiver esperando pela sua câmera? Se você também é fascinado por esses enigmas da natureza, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar explorando o desconhecido com a gente. Porque aqui, cada descoberta é só o começo. E a verdade, bom, ela pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima fronteira do impossível.